Queridos, bom dia. Estou aqui com vocês agora para que eu possa passar para vocês algum gênero textual, para que desse gênero textual a gente possa fazer o teste da psicogênese. Como que vem a aplicação desse teste da psicogênese? Logo após esse processo da alfabetização, que tem todos os métodos de alfabetização que já foram passados para vocês, alguns métodos, os mais comuns que são utilizados, igual tem o método fônico, o silábico, o alfabético. Então, o que acontece? Logo depois que a gente faz todo esse processo, desse início dessa alfabetização, a gente, lógico, a gente tem que ver como que está o processo de aprendizagem da criança, ver se realmente ela apresentou algum progresso, na aprendizagem, ou se ela ficou meio que estagnada. Aí é onde que vai entrar aqueles níveis da alfabetização que já foram passados para vocês e que estão lá naqueles slides, que nós temos o pré-silábico, nós temos o silábico alfabético e o alfabético. Tá, mas como que eu, como professora, eu vou chegar e vou cobrar? Apresentou uma aula, você deu um show na sua aula, você apresentou os métodos de alfabetização e diante daquela aula, é lógico que todas as aulas elas têm uma ludicidade. Diante daquela aula que eu ministrei e que teve também um gênero textual ali, seja ele uma contação de história, seja ela um teatro, uma dinâmica. Daquilo dali eu vou fazer o quê? Um trabalho com as minhas crianças, uma lista de palavras, algumas atividades. Só depois, então, que eu vou, através dessa aula já ministrada e desses gêneros textuais do qual eu já apliquei, que eu vou fazer o meu teste da psicogênese, naquela historinha que eu passei para vocês, o link que tem lá no YouTube, o pintinho quadrado, foram trabalhados com as crianças um teste da psicogênese em cima daquela historinha, Só que eu também trabalhei outros. Posso até mostrar depois o do pintinho amarelo. Mas aí, assim, o que eu vou apresentar hoje para vocês é uma outra contação de história, porém nós temos diversas formas da gente chegar e ministrar isso para criança também. Como se fosse no início da semana, vamos supor uma plena segunda-feira. Eu vou iniciar a minha aula com essa historinha que eu separei aqui para vocês, que é a do gato xadrez. E também eu vou dar alguns detalhes de como que eu posso chegar e ministrar outras contações de história através de outros gêneros textuais, através dessa da Bia Vilela, que é o gato xadrez, A da Bia Vilela, que é um gato xadrez, até então foi tirada da internet e ela é historinha que tem o seu livro e daquilo dali a gente foi inventando, A gente vai inventando algumas outras formas da gente ministrar. Uma básica que eu peguei foi essa daqui, que eu coloquei, eu fui digitando cada uma delas, nesse papelzinho, para poder mostrar uma figura diferenciada para a criança, que tem alguma coisa a ver com as figuras que tem nessa historinha, que eu vou começar para vocês agora, para vocês verem, Então vamos lá. É da Bia Vilela, depois se vocês quiserem puxar pela internet. Era uma vez um gato xadrez. Bia Vilela, que é o nome da autora. Aí temos aqui, Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Aí, essa forma diferente foi que eu coloquei algumas figuras aqui para demonstrar o contexto da história. Aí, isso aqui também foram alunos, tá? Da faculdade que fizeram. Isso aqui é só para vocês verem mesmo. Tanto é que esse vídeo aqui eu não vou mostrar para os meus alunos pequenos, que eu tô dando muita pausa para poder mostrar para vocês, mas depois eu gravo e já apresento para os meninos do município, Então tá aqui a primeira parte. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu pro sul. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede.
Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez rum, rum. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato colorido, gostava de brincar e era muito divertido. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca e pulou do barranco. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com um espeto. Aí o final, ó. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. O que acontece? Essa daqui é uma das formas que eu posso apresentar esse gênero textual, né? Mostrando para os meus alunos. Agora, eu posso demonstrar também com outras formas. Uma delas seria esses gatinhos que estão bem aqui atrás de mim, ó, que eu deixei para melhorar o fundo, né? Ó, aí entra, né, com a parte da história. Era uma vez um gato laranja, então tá aqui, ó. E todos esses fantoches, isso aqui seria para apresentar onde? Em um pequeno teatro para criança. Então, assim, diante dessa história aqui da Bia Vilela, nós temos todos os gatinhos confeccionados das cores que apresentam aqui na história. Isso aqui, se eu não me engano, vocês já viram em algumas semanas acadêmicas que tiveram lá na faculdade, né? Então, assim, todos os gatinhos que são falados aqui, nós temos. Nós temos o laranja, nós temos o branco, o vermelho, ó, temos aqui o xadrez, nós temos o azul, o rosa. Então, assim, todos eles nós temos, né? Esse aqui só foi o quê? Mais uma forma da gente explorar o gênero textual. Então, pode ser dessa forma aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, apresentando essa figura. Lógico que a gente coloca aqui, ó, a historinha para ficar melhor, para a criança possa ver também, né? E pode ser também de uma outra forma, como eu apresentei para os meus alunos, que foi através da própria história mesmo, aonde eu confeccionei o quê? O portfólio do teste da psicogênese, ó. Que aqui eu mostrei toda ela, ó. Era uma vez um gato xadrez, que isso aqui é a capa do livro, né, Bia Vilela. E aqui eu coloquei, ó, automaticamente para que vocês pudessem ver. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. O que acontece? Essa forma do gato é forma de tangram. E o tangram, se eu não me engano, vocês já trabalharam isso com uma disciplina minha, se eu não me engano, didática, onde vocês produziram, né, umas histórias tiradas por vocês mesmos, outras que já tem essa história, mas vocês fizeram a adaptação com um gato feito, não com gato, mas com a forma do tangram. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? São diversas formas que vocês podem iniciar uma aula para passar para a criança. E quando eu apresentei essa forma aqui, todos os meus alunos participaram. Todos eles fizeram no seu caderno, ó. Isso aqui foi passado para eles, o tangram, para que eles pudessem pintar das formas que estão pedindo aqui na historinha, depois recortar, montar. É lógico que, como os meus alunos são do terceiro ano, alguns ainda tinham o quê? Dificuldade em ter em mente como que ia montar esse quebra-cabeça que é do tangram, né? Então, assim, eu fiz de duas formas, ó. Eu coloquei uma forma em pé e a outra forma, ó, deitada, tá vendo? Então, assim, ficava da criatividade deles, mas eu deixei bem claro como que montaria, porque muitos ainda não conseguem, né? As pessoas, principalmente as crianças que têm uma grande dificuldade na aprendizagem, elas têm dificuldade em todas as áreas da parte, até mesmo de montar o quê? Um quebra-cabeça. E eu fiz isso aqui pra eles, ó. Então, ó, olha só que gracinha, o gato azul, sabe? Aí pintava, isso aqui ficou bem claro para eles, para que eles pudessem pintar, mas bem caprichado, da forma que era o quê? Que estava contando, olha lá. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo, né? Então aqui, aí
a cor do gato seria o quê? Amarelo. E assim, ó, foi indo lá pra frente. Todas as cores que foram pedidas, né, na historinha, a criança pintou. Esse daqui é o meu portfólio, né? O meu portfólio que eu fiz e que eu deixei assim para poder aplicar o teste da psicogênese. Outra coisa, o teste da psicogênese, você não conta uma historinha hoje e hoje mesmo você já vai fazer o quê? Aplicar o teste da psicogênese para você saber o nível da criança. Não, geralmente são o quê? Umas 2 semanas que você ministra sua aula, lógico que essas aulas elas têm que ser baseadas aonde? Lá no DC Goiás, aquele documento enorme que tem lá na plataforma da Mauá, tá? Para que vocês possam ver quais são os conteúdos que são trabalhados. E quando vocês puderem, analisem que dentro do contexto se trata de quê? De muitas histórias, de muitos gêneros textuais, porque é assim que nós vamos o quê? Trabalhar com as crianças, né? Através dessas histórias mesmo infantis, né? Ludicidade. A palavra correta seria o quê? Trabalhar com a ludicidade. Trabalhei ali umas 2 semanas, tá, professora? Mas qual o conteúdo que eu vou ministrar? Galera, isso aí é com vocês. Vocês vão ter que entrar no DC Goiás, vocês vão ter que analisar quais são os conteúdos que são apresentados ali no momento, relacionado o quê? Aos cortes temporais. O que são cortes temporais? Os cortes temporais, eles são definidos hoje, né, que mudou agora a nomenclatura, para os bimestres. Então não se fala mais em bimestre, se fala em cortes temporais. E depois eu vou passar para vocês para a gente estudar mesmo com afinco esse DC Goiás, porque todos os planos de aulas agora são o quê? Diante desse DC Goiás. Não existe mais os planos de aulas antigos, conforme eu já falei para vocês, tá? São agora todos eles relacionados ao DC Goiás, ok? Então tá, foi dada a largada. Apresentei a minha história, né, com esse gênero textual aqui. Seja ele qual for que vocês vão trabalhar. Ou teatro, né, com os fantoches. Detalhe que isso aqui tudo é reciclado, ó. Caixinha de leite, tá? Tudo tirado da internet também. Meus alunos, né, que formaram, que fizeram agora. Ou então, seja ele através dessas figuras aqui que vocês vão contar, que também é uma forma interessante, ó, mostrar para criança, né, algumas figuras relacionadas à história, ou então dessa forma aqui, ó, que assim também eu posso trabalhar. É só colocar essa parte aqui da escrita, acho que atrás, igual foi feita do pintinho amarelo, que fica melhor para vocês contarem, tá? Depois que eu fiz tudo isso, trabalhei com a criança, lista de palavras, trabalhei com ela o fonema, né, nessa parte da alfabetização, trabalhei com elas ali separação silábica. É lógico que eu tenho que ver qual é o conteúdo que está sendo trabalhado, logo nessa parte dos cortes temporais, que são os bimestres, né, os antigos bimestres, que agora a gente está encerrando o primeiro bimestre. Então, as aulas começaram o quê? Foi no finalzinho de janeiro, então pegou o final de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março todo e uma parte agora que já vai encerrar no dia 15 de abril. 15 de abril termina o quê? A parte do primeiro bimestre, né? Depois disso tudo, aí sim que eu trabalhei que diante desse corte temporal, tá? Porque o corte temporal são esses meses aí, ó, relacionados. Aí sim eu posso dar, assim, ministrar a minha aula relacionadas aos conteúdos dessa parte aí. E você escolhe qual é a época, né? Porque sempre tem, no início das aulas já tem o quê? O teste da psicogênese, que é o diagnóstico, para você saber qual o nível que a sua criança chegou e que ela está. Aí pronto, aí também não precisa dar muita ênfase não, tá? No teste da psicogênese. Você vai fazer um diagnóstico ali com ela para saber qual o nível que ela está. Aí sim que você vai começar mesmo a dar sua aula. Diante daquilo, você já começa como? A observar os conteúdos que estão sendo trabalhados, né? Lá naqueles cortes temporais. Aí você já começa a trabalhar. Lista de palavras, separação silábica, produção de frase. Aí pronto, trabalhou ali umas 2 semanas com as crianças, você pode fazer tranquilamente o seu teste da psicogênese, que ali você já vai saber qual o nível que a criança está.
O teste da psicogênese eu coloquei mais aqui pra cá, pra vocês verem, ó. Deixa eu arrumar aqui pra não ficar perdendo aqui na câmera, tá? Ó, já foi tirado pra lá, tá vendo? Aqui terminou, ó. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez, que isso daqui é o final, né? Aí eu já comecei aqui. Eu fiz um rascunho pra mim, tá vendo, ó? Que essa parte aqui do rascunho, eu coloquei teste da psicogênese, ó, essa daqui da azul, o teste da psicogênese, e escolhi algumas palavras para que eu pudesse fazer o meu teste da psicogênese, tá? Essas palavras aqui eu tirei da onde? Do gênero textual, da historinha. Então, o que que acontece? Segundo Emília Ferreiro, que há necessidade de vocês lerem, tá? Alguns documentos, alguns artigos da Emília Ferreiro, nessa aplicação do teste da psicogênese. A primeira palavra, ó, preguiçoso. 4 sílabas. A primeira, ó, preguiçoso. Coloquei aqui a primeira. E eu vou o quê? Descendo, tá? Aí, preguiçoso, vermelho, 3 sílabas, olhou e fez. Eu tirei essas historinhas aqui, essas palavras do próprio texto. Porque lembra que tem lá o preguiçoso, o gato vermelho, olhou, né? Fez. E outra coisa que a Emília Ferreira também pede para colocar aqui, uma frase. O gato olhou para a janela. Pegar geralmente o quê? Uma palavra que está aqui no texto, nessa da psicogênese, e elaborar uma frase, ó. O gato, tá vendo? Olhou, a palavra olhou tá onde? Tá aqui nessa terceira aqui que eu fiz, tá? Que foi de sílaba. Olhou para a janela. Ok. Ali já tem já as palavras que eu vou trabalhar no meu teste da psicogênese. Agora sim eu vou fazer o quê? O teste, vou chamar individual uma criança, vou colocá-la ali pertinho de mim, lembrando que professor, ele tem que ser bem ágil, porque ele vai ter que estar cuidando daquela criança que está no teste, fazendo o teste da psicogênese, e os demais vão estar fazendo o quê? Uma atividade. Eles vão ter que estar trabalhando ali, né? E aí, eu comecei um por um, apliquei, tá? Peguei essa folha, ele sentou pertinho de mim, ele escreveu a palavra, ó, preguiçoso. Quando ele escrever a palavra preguiçoso, vocês vão ter a noção se ele tem essa noção silábica de separar a palavra. E pede para ele separar aqui, ó. Aí ele vai colocando só um tracinho aqui, ó. O que tá escrito aí? E pergunta. E vocês não podem ficar falando assim para criança não, ó. Escreva aí essa palavra. Preguiçoso. Não, vocês têm que, ó, jogar a palavra. Escreva aí para mim, por favor. Preguiçoso. Pronto, aí ele já vai ouvir, assimilar e já vai escrever, preguiçoso. E pergunta para a criança, o que foi que você leu aí? Aí ele, preguiçoso. Então separa aqui para nós, só colocando uns tracinhos aqui, porque aí pelo vídeo não vai dar para ver, mas tá aqui, ó, tem uns tracinhos aqui, ó, preguiçoso. Essa separação aqui, tá? Deixa eu tirar aqui do plástico para ver se fica melhor para vocês, que tá dando muito... Acho que não, porque tá meio claro mesmo. Mas dá pra notar aqui, ó. Molhou. Tá vendo essa segunda aqui, ó? Molhou. Peça para escrever. Escreve a segunda palavra. É a terceira, né? Deixa eu ver como que ele escreveu aqui. Porque também não tem nenhuma ordem, não. 1, 2, 3, 4. Não. Aonde que ele achar seguinte, achar normal aí, onde que ele vai escrever, ele escreveu. Então, vamos pra segunda, né? Porque eu passei primeiro a preguiçoso, depois passei vermelho, aí veio a molhou aqui, que dá pra ver direitinho. A terceira palavra, molhou. Aí, o que tá escrito? Molhou. Ótimo. Agora separa pra nós aí, pra ver se ele tem essa consciência silábica. Aí ele foi lá e separou. Molhou. Tá vendo? Outra coisa. A primeira coisa que a criança tem que fazer no teste da psicogênese, olha aqui embaixo, escrever o nome completo. Gente, eu já me deparei com crianças da minha turma mesmo, que não sabe escrever o nome completo até hoje. É o que eu costumo falar. O nome é a nossa referência. O nome é a nossa referência. Saber falar o nome... Tem criança que não sabe nem falar o nome completo. Avalie, então, escrever, né? Então, eu tenho que trabalhar isso com a criança. Eu vou verificando, porque no meu cabeçalho ele é grande, né? É Escola Municipal Domingos Simão de Oliveira. Aí embaixo...
Águas Lindas de Goiás, a data, né, vamos supor, é 15 de abril de 2020. Embaixo, professora Elimar, aluno, vai escrever o nome completo, eu peço mesmo para escrever o nome completo, terceiro ano de turno vespertino, né? Seria dessa forma. Então, é interessante. Ah, tia, eu não sei escrever o nome todo. Poxa vida, isso aqui também não deixa de ser o quê? Uma avaliação que você está verificando como está o nível da sua criança. Tá, se você não consegue escrever o nome todo, não tem problema não. Escreva aí o que você sabe. Beleza. Aí você já sabe que em um outro momento você vai ter que trabalhar isso com a criança, tá? Então, assim, o que que acontece? E você observou aqui, ó, que diante desse teste da psicogênese, a criança é totalmente o quê? Alfabética. Ainda eu coloquei aqui em cima. Alfabética. Porque esse nível aqui, desses meus alunos, eles já estão no terceiro ano, né? Então, assim, terceiro ano, todos eles já têm essa noção. Mesmo que fosse aplicado ali mais ou menos para o início. Mas, ainda assim, eu tenho alguns alunos que não estão, né, nessa forma aqui, ó. Tem um aqui que é silábico alfabético, ó. Esse silábico alfabético aqui não dá pra vocês verem direitinho. Deixa eu ver. Preguiçoso, olha lá, ele colocou pereguiçoso. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Pereguiçoso. Esse daqui, ó, esse primeiro. Preciso acertar a câmera aqui. Ó, vermelho. Observa que ele trocou ali o NH pro LH. E não tem também o que? Uma letra... Cadê? Nesse aqui, vermelho aqui. Não tem uma letra R aí, ó. Tá vendo? Fez. Olha só a forma que ele escreveu esse fez aqui. Cadê meu dedo para eu poder mostrar? Aqui, ó. Fez. Ele escreveu fezes, né? Esse outro aqui, deixa-me ver. Olhou. Nossa, ele escreveu totalmente olhou, né? Então, eu digo que seria silábico alfabético porque tem algumas letrinhas ali que ele ainda não sabe ter essa colocação. Mas o silábico alfabético, ele é um pulo. Ele é um pulo para virar alfabético. E nós temos também alguns alunos aqui, deixa eu ver se eu tenho. Isso aqui foi do ano passado. Porque esse ano eu só apliquei um teste da psicogênese. E eu não me lembro se tá aqui o teste. Ah, tem um aqui, ó, um pré-silábico. Esse daqui, ó, o pré-silábico, observem que ele escreveu somente o primeiro nome dele, ó, somente o primeiro nome, João, escreveu correto, só não colocou o tio. Na primeira palavra, se vocês observarem aqui, vocês não vão conseguir entender a primeira palavra, mas ele escreveu o quê? Ó, nessa primeira aqui, ó. Qual foi? Não sei se vocês se lembram, mas a primeira palavra do meu teste da psicogênese foi preguiçoso. Olha o que ele escreveu aqui, ó. E essa criança que escreveu preguiçoso dessa forma, ela não tem noção nenhuma de grafia e de fonema. Grafia são as letras, ela não tem noção nenhuma, tá vendo? Ó, preguiçoso. A segunda palavra lá, vermelho. Olha como que a criança escreveu a palavra vermelho. Tá vendo? Nessa terceira aqui, ó, eu pedi para que escrevesse o quê? Olhou. Olha como que a criança escreveu olhou. Ela realmente coloca o quê? Letras aleatórias aqui. E aqui a gente percebe que ela não tem noção nenhuma de grafia e muito menos de fonema. Olha essa daqui. Essa palavra aqui é fez. Tudo bem que ela colocou uma letra F aqui. Mas também a gente não pode chegar e falar que tem realmente o quê? Uma consciência fonológica, né? Fez. E olha que interessante a frase. A frase que eu falei foi o seguinte: o gato olhou pela janela. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Deixa eu ver se eu colocar mais pertinho aqui da câmera. Você não consegue entender absolutamente nada. Então, essa criança aqui, tanto é que eu coloquei, ó, pré-silábico. Não tem noção nenhuma de fonema e de grafia. Eu tinha outros aqui também, né, do pré-silábico. Nossa, olha aqui, ó. Esse aqui do pré-silábico. Eu acredito que não apareceu nenhum aqui do silábico para mostrar para vocês. Olha aqui. Deixa eu ver se vai dar. A palavra preguiçoso, ó. Ó o que ele escreveu aqui. Palavra preguiçoso. Sem noção nenhuma de grafia e de fonema. Ó a palavra vermelho, tá vendo?
A outra aqui, que é a terceira, molhou e fez. Olha só a frase. A frase a gente já percebe, ó. O gato olhou pela janela. Nada, né? Então, pré-silábico. Aí o que acontece? Ah, professora, eu já fiz o teste da psicogênese com os meus alunos, já sei qual o nível que ele está. E aí? O que eu vou fazer agora? Galera, trabalhar com recursos pedagógicos, atividades diferenciadas mesmo em sala de aula, para que eu possa o quê? Subir o nível dessa criança, né? Se ela se encontra no pré-silábico, eu preciso fazer alguma coisa para que ela passe para onde? Por silábico alfabético e alfabético. É assim que a gente trabalha. Primeiro ponto, então, seria mostrar esse teste da psicogênese para vocês, porque a partir de agora eu vou cobrar um teste da psicogênese. É lógico que nós não temos crianças para que a gente possa o quê? Fazer esse teste da psicogênese. Mas a gente precisa preparar pelo menos o quê? O gênero textual. Trabalhou o gênero textual, apliquei o teste da psicogênese, agora através de recursos pedagógicos, didáticos pedagógicos, eu vou simplesmente tentar elevar o nível da criança ali, né? E isso como? De uma forma lúdica, tá? Então, quero agradecer para vocês esse nosso encontro e que tenha servido de alguma valia para nós, ok? Muito obrigada e um bom dia.